Olá, que a paz de Deus possa reinar em vossos corações. Nós estamos aqui para mais uma transmissão da palavra do nosso Deus, esta palavra que é viva e eficaz. E hoje nós vamos estar estudando no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 30, vamos ler a parábola do grão de mostarda. A palavra do Senhor diz assim: disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele comparou o reino de Deus com muitas coisas. Usando de parábolas, ele mostrou o reino de Deus em vários aspectos. E nesta parábola ele nos mostra o crescimento do reino, o avanço do reino. O reino de Deus, ele avança, ele cresce. Observa que o Senhor Jesus Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. E ele disse uma vez assim: se eu expulso os demônios pelo o Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus até vós. Então ele veio estabelecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus. É Deus exercendo o seu poder e autoridade. E à medida então que o reino vai crescendo, o domínio de Deus, a autoridade de Deus vai exercendo a sua influência, o seu poder. Mas há uma outra questão que Jesus disse. Ele falou: olha, o reino de Deus está dentro do coração dos homens, está dentro dos vossos corações. Isso significa então que o reino de Deus não é um reino militar, não é um reino político, mas é um reino espiritual, que tem o objetivo de alcançar corações, que tem o objetivo de exercer toda a influência na vida das pessoas, começando de dentro para fora, disse o Senhor Jesus Cristo. Observa que, primeiro ponto, o reino de Deus ele começou pequeno. Imagine o Senhor Jesus, mais alguns discípulos que ele escolheu, diante de um império romano que dominava toda aquela Palestina, uma parte da Ásia, da Europa, da África. Imagine um império romano que exercia toda influência, um reino romano que estava já estabelecido há muitos e muitos anos. Agora vem o reino de Deus, começa de maneira pequena, de maneira tênue. E aí então diz a palavra do Senhor que este reino, ele vai crescendo. Olha o que Jesus disse: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Conforme a parábola,
Jesus disse que é a menor de todas as sementes. Jesus escolheu, para comparar o reino de Deus, a menor de todas as sementes. Assim começou o reino de Deus nesta terra, de maneira bem minúscula, ou minúsculo, de maneira bem pequena, bem pequeno. E aí, a palavra do Senhor diz que é como um grão de mostarda. Mas este reino, ele foi avançando. Este reino foi crescendo porque ele foi sendo semeado. Esta semente, ela foi se espalhando, e quando nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos então essa semente se avolumando, essa semente rompendo fronteiras, rompendo barreiras, esta semente crescendo e se espalhando por todo aquele império romano, adentrando nas casas de gente grande, de gente pequena, nas casas de gente importante, de gente simples, adentrando nas metrópoles, nas cidades, nos povoados, nos vilarejos. O reino de Deus então foi avançando, e este reino então foi crescendo, adentrou no Império Romano, adentrou dentro do palácio dos Césares, e o reino de Deus então se fez conhecido por toda aquela região. Como disse o próprio Senhor Jesus aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Observa qual era o propósito deste reino: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Este reino, ele deveria crescer como cresceu, como nós vemos, porque esse reino é do Deus que é o Criador de todo o universo. Então, olha a grandeza de Deus, olha a majestade de Deus, olha o poder de Deus. O seu reino, então, não deveria ficar circunscrito apenas em um lugarejo, apenas em uma pequena cidade, apenas em uma capital, apenas em um país. Não. Este reino, ele deveria tomar toda a terra, deveria tomar todo o mundo, porque este reino é do grande Deus, é do Rei dos Reis, do soberano dos reis da terra. Quando nós falamos de reino, nós falamos então de um rei. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o rei. Ele é a majestade desse reino. E pela sua grandeza, pela sua supremacia e pela sua soberania, este reino então, com certeza, a tendência era crescer. E o reino então cresceu. O poder desse reino de crescer. Olha o que o texto diz: uma vez semeada, cresce. Jesus, ele fala com convicção: uma vez semeada, cresce. Há um poder de crescimento, há um poder de expansão, há um poder de aumento neste reino. E à medida que cada pessoa vai então se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, este reino vai crescendo. À medida que este reino vai adentrando em cada coração, este reino vai aumentando, este reino vai se avolumando. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Imagine que esse reino cresceu e este reino se tornou a maior instituição. Qual é a maior instituição que há nesta terra? É a igreja do Senhor. Não há uma outra instituição
maior neste mundo. Não há. Existe nesse mundo muitas instituições grandiosas. Existem muitas instituições que estão espalhadas ou que está espalhada por todo esse mundo. Mas nenhuma instituição está espalhada como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma instituição se apresenta em todos os continentes, em todo esse mundo. Nenhuma instituição se apresenta assim e se faz presente como a igreja do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus cresceu. A igreja do Senhor Jesus pertence ao reino de Deus. E então esse reino que é apresentado pela sua igreja, este reino está em todos os lugares, em todos os continentes, em todos os países, em muitas e muitas e milhares de casas está o reino de Deus. Não existe uma outra instituição como o reino de Deus, como a igreja do Senhor. Depois de semeada, cresce e continua crescendo, porque esse reino a cada dia cresce, porque com certeza a cada dia alguém se converte ao Senhor, a cada dia alguém entrega a sua vida ao Senhor e passa então a receber esta influência, este poder, este domínio do reino de Deus. Mas olha o que o texto diz. A palavra do Senhor diz assim, olha, mais uma vez semeada cresce, a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Grandes ramos. O reino de Deus então se ramificou. Os ramos se espalharam por todo o mundo, por toda essa terra. E o texto diz, as aves do céu se aninham em suas sombras, ou em sua sombra. Aninhar significa refúgio, aninhar significa descanso, aninhar significa refrigério, significa encontrar um lugar de paz, de refúgio. E é isso que o reino de Deus propõe ao coração do homem. O homem encontra no reino de Deus refúgio. O homem encontra no reino de Deus segurança, refrigério, paz, em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio às lutas. O homem encontra toda essa condição que o reino de Deus lhe proporciona. Em meio a tanta tribulação e perseguição, o reino de Deus cresceu, se desenvolveu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o reino de Deus. Se você quiser encontrar paz, se você quiser encontrar refrigério, se você quiser encontrar descanso, alegria, então que você possa se aninhar no reino de Deus, possa se achegar para este reino, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregando o seu coração a esse rei, que é o Rei dos Reis, e ele tem todo o prazer e alegria de trazer paz ao seu coração, como ele mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este reino possa adentrar em seu coração e você possa fazer parte deste reino. Amém e amém.